Mas o artigo 5º eu vou trabalhar mais também com base nos remédios constitucionais. E dos remédios eu vou partindo para os dispositivos, entendeu? A gente já começa, já vou ampliando, entendeu? Vou ampliando. Só que eu disponibilizei um material, acho que deve entrar para vocês amanhã no portal. Tudo isso expresso, ou escrito em PDF. Porque a gente tem pouco encontro, né? Então, inevitavelmente, a gente tem que dar mais ênfase a alguns determinados assuntos. O artigo 5º já é mais fácil estudar sozinho. Essa caneta aqui. Ali tem muita coisa que exige mais a decoreba, né? Não tem jeito. Eu comecei a gravar aqui, ó. Eu tô gravando durante o dia, entendeu? Eu comecei com a parte bem introdutória ainda, né? Hoje eu fiz estrutura da Constituição, poder constituinte, classificação das normas constitucionais, plena, contida, limitada, institutiva, limitada, programática. Amanhã eu começo a gravar remédios. Eu mandei material para gravar controle completo, controle de constitucionalidade. E em janeiro volto para pegar a outra parte. Mas vai ter uma isolada bem extensa. Entendeu? Só que não é para imediatamente, né? Tem muita coisa para gravar. Bom, gente, vamos lá. Vamos voltar aqui, então, a essa imunidade formal. A gente vinha conversando sobre essas regras de processo de julgamento. Já sabemos que a regra é não prender o deputado, o senador. Toda regra tem exceção. A exceção é quando ele comete um crime inafiançável praticado em flagrante. Vou botar um asterisco aqui. Vou trazer esse asterisco novamente. Quer perguntar, André? Claro, diga. Engraçado, eu vi uma questão, o CESP, que fez uma jogada muito interessante. Eu não sei se você já reparou, que quem estabelece a inafiançabilidade e a imprescritibilidade é a Constituição. E todo crime que é imprescritível é inafiançável. Tá percebendo? Obrigatoriamente acaba sendo inafiançável. Então, quando esse cara comete um crime imprescritível, por implicitude, ele está cometendo crime inafiançável. Percebeu? Aí a gente está percebendo que, se porventura um examinador trocar o inafiançável pelo imprescritível, ele ainda assim está tratando de um crime inafiançável. Percebeu a lógica? Vai ficar mais evidente aqui, ó. Sim. É imprescritível. Pois é, mas aí a gente está falando dele ter praticado um crime imprescritível em flagrante. Ele vai ser preso? Ele vai ser preso. Porque todo crime imprescritível é inafiançável. Agora, se ele diz assim, ó, ele cometeu um crime insuscetível de graça e anistia em flagrante, não sei se ele vai ser preso. Porque nem todo crime insuscetível de graça e anistia. Né? Não, minto, vai ser. Agora, se diz... Não, nem dá para construir, porque todo crime insuscetível de graça e anistia também é inafiançável. Quer ver como é que você vai matar isso? Ó, inafiançabilidade, vamos lançar isso no caderno. Imprescritibilidade e... Deixa eu lançar aqui direito para a galera anotar. E a insuscetibilidade de graça e anistia. Essas informações, Carol que falou comigo? Essas informações, Carol, da inafiançabilidade, imprescritibilidade e a insuscetibilidade de graça e anistia, quem nos apresenta? O artigo 5º da Constituição, o famoso artigo 5º, em 3 incisos em sequência. Você vai perceber que o inciso 42, o inciso 43 e o inciso 44 vai apresentar para a gente condutas tipificadas como criminosas, algumas delas imprescritíveis, outras insuscetíveis de graça e anistia, mas conforme essa conversa que eu estava tendo com o André,
todas elas inafiançáveis. Quais são os crimes? Olha a parte da decoreba, André. Isso aqui é a decoreba, não tem jeito. O 42 ele vai tratar do racismo, dizendo: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Vou ter que decorar. O nosso 43, ele já traz pra gente o TTTH. Pode ser que você tenha decorado como 3TH ou TTTH, mas é importante lembrar que ali nós estamos falando do tráfico, da tortura, do terrorismo e os definidos como crimes. Vou ter que guardar. Tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos. Tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos. E encerro trazendo aquele ou aquela chamada ação de grupos armados, sejam civis, sejam militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Renê, nesse momento não tem para onde fugir, irmão, é a decoreba. Tenho que guardar esses crimes. E mais, preciso lembrar que todos eles são inafiançáveis, gente, de acordo com a Constituição? Todos eles são inafiançáveis? Sim, Arthur. Todos eles são inafiançáveis. Em relação à inafiançabilidade, Carol, eu não vou me preocupar, porque a Constituição define a inafiançabilidade para todos esses crimes. Agora, o cuidado que eu preciso ter é que nem todos eles serão considerados imprescritíveis, nem todos eles serão tidos como insuscetíveis de graça e anistia. Quando a gente fala da insuscetibilidade de graça e anistia, é a impossibilidade de perdão, seja pela graça, seja pela anistia. Imprescritíveis, Arthur, quais são? Nós lembraremos apenas do racismo e nós lembraremos da ação de grupos armados. Eu, muitas vezes, costumo criar, para mim, determinados gatilhos para facilitar a minha memorização. Por exemplo, o gatilho que eu tenho aqui, para me auxiliar, Michael, é quando eu lembro do meu cachorro. Moro sozinho. Então tem que dar comida para o cachorro, deixar comida para o cachorro. Meu cachorro come ração. A ração é algo que eu não posso esquecer, Alex. A ração é algo que eu não posso esquecer, irmão. A ração é algo que não se esquece. A ração é algo imprescritível. A ração é imprescritível. Lembro logo dessa frase. Ração é imprescritível. Porque se eu leio a palavra ração, com esse C cedilha gigante, eu lembro do racismo e da ação. Apenas o racismo, apenas a ação são imprescritíveis. Só a ração é imprescritível. Se não tiver na ração, não é imprescritível. Os crimes hediondos não estão na ração, não posso considerar imprescritível. Aplico o que sobra. A insuscetibilidade de graça e anistia. O tráfico não está na ração, porque se a ração é só o racismo e a ação, o tráfico sobrou. Não o chamarei de imprescritível, mas sim de insuscetível de graça e anistia. Se só o racismo e a ação são imprescritíveis, o que sobrou me lembrará da insuscetibilidade de graça e anistia. São os gatilhos. Às vezes é uma idiotice, mas uma idiotice que muitas vezes te lembra e resolve uma questão. Porque quando pinto uma questão brincando com essas particularidades desses crimes, o que a banca faz, Michael, é juntar tudo isso, estabelecer uma verdadeira miscelânea que confunde a nossa cabeça. Então, guardei. Todos eles são inafiançáveis, mas nem todos eles são imprescritíveis. Apenas o racismo e a ação. Arthur, eu só não entendi aquela conversa que você estava tendo com o André. Pensa comigo, gente. Se um senador praticou um crime em flagrante, crime imprescritível, todos os imprescritíveis são inafiançáveis? Ele vai ser preso. Se esse senador cometeu um crime em flagrante e o crime é insuscetível de graça e anistia, esse crime é inafiançável? Sim, ele vai ser preso. O que o SESP fez nessa questão que eu comentei contigo foi simplesmente não trazer o inafiançável, mas apontar o imprescritível, vai dar no mesmo. Porque só quem define imprescritibilidade, inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça e anistia é a Constituição. Todos os crimes imprescritíveis são inafiançáveis. Todos os crimes insuscetíveis de graça e anistia são inafiançáveis. E é a inafiançabilidade, se porventura praticada em flagrante,
que determinará a prisão cautelar. Juntos até aqui, gente? Coloque isso no teu caderno, porque eu vou criar o exemplo. Letícia, eu sou o senador. Eu pratiquei o crime em flagrante. Posso só apagar essa parte de cima aqui, gente? Só para fazer todo o cenário? Vou apagar isso aqui também. Já estava no nosso caderno, né? Eu sou o senador. Cometi um crime hediondo. Estou só comentando enquanto você termina a sua anotação. Cometi o crime hediondo em flagrante. Cometi esse crime no 2º ano do meu mandato. Se senador, eu tenho um mandato longo, um mandato de 8 anos. Vou ser preso, gente? Crime hediondo, praticado em flagrante, a prisão vai acontecer. Aí, André, a gente tem que lembrar de algumas regras do processo penal. A prisão ela deve ser comunicada à autoridade competente imediatamente, não é isso que a gente estuda? Comunicar a qual autoridade competente? Não, porque essa comunicação tem que ser ao judiciário. Não é isso, gente? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. Só não pode esquecer que eu sou um senador. E se eu sou um senador, eu tenho foro por prerrogativa de função. Não, ainda não é a casa. A comunicação tem que ser ao judiciário, que vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Porque eu cometi o crime em flagrante. Não é, gente? Ô, Bárbara, tu ainda está no artigo 53? Eu pedi para você pular o parágrafo 1º, né? Eu pedi de propósito, porque eu queria esse momento da aula. Lê o parágrafo 1º para a turma, por gentileza. Supremo Tribunal Federal. Corte de cúpula do judiciário. Foro por prerrogativa de função. Então, se eu pratiquei o crime em flagrante, fui conduzido coercitivamente à autoridade policial, essa minha prisão, Luciano, tem que ser comunicada de imediato ao judiciário. E se sou senador, se tenho foro no Supremo, essa comunicação não vai ser a um juiz de 1º grau. Essa comunicação tem que ser ao Supremo. É o Supremo que converte essa minha prisão em flagrante em prisão Aí sim, André, o Supremo Tribunal Federal, convertendo essa prisão em preventiva, tem uma obrigação: comunicar num prazo de horas a minha casa, a casa respectiva. Gente, se sou o senador, o Senado será comunicado em quantas horas? 24 horas. Bárbara, eu acho que o intervalo meio que fez com que nós perdêssemos as informações do parágrafo 2º. Você pode ler novamente? Diz o quê? Tá, e fui preso, e aí? Opa! Maioria do quê? Maioria de seus membros. Maioria de seus membros. Maioria absoluta. No início da aula, quando conversávamos sobre maiorias, eu comentei que a maioria absoluta ela tem como base de cálculo total da casa. Lembram disso, gente? E se eu estou olhando a maioria dos seus membros, eu estou olhando para o total da casa. Então eu já sei quantos votos serão necessários para resolver sobre a prisão do parlamentar. Se estou falando de maioria absoluta, já anoto aqui, ó, em sendo Senado Federal, gente, Senado Federal, total da casa, 81. 41 votos para resolver sobre a prisão desse senador, metade 40,5, número inteiro posterior 41, se Câmara dos Deputados, pois um deputado federal, total da casa 513, 257 votos para resolver sobre a prisão. Para resolver sobre a prisão, puxei aqui, ó. E quando leio, ouvi a Bárbara lendo resolver sobre a prisão, gente, me ajuda, o Senado Federal pode ou não pode me soltar? Pode. Resolver sobre a prisão.
O detalhe é que nós estamos apenas resolvendo sobre a prisão. Não esqueça, eu pratiquei um crime em flagrante. Haverá ação penal, gente? Sim. Aqui estão discutindo apenas, Carol, sobre a minha situação. Se eu aguardarei o julgamento em liberdade ou se eu aguardarei o julgamento preso. Só estão resolvendo sobre a prisão. Juntos ou não, gente? Ótimo. Continua com essa imunidade formal, Bárbara. Temos um parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro vai dar continuidade. Esse parágrafo terceiro vai falar sobre a ação penal. Ainda estamos tratando de imunidade formal, porque ainda estamos discutindo sobre regras de processo e julgamento. Fala você. Aham. Cara, eu gosto muito de exigir com que os meus alunos leiam, para que eles não sejam surpreendidos por questões que não trabalham a literalidade do texto constitucional, mas buscam interpretar aquilo que se lê na Constituição. Bárbara, essa tua leitura me exige perguntar a vocês uma coisa. Para que um deputado, senador, se torne réu, a necessidade da autorização da Casa Legislativa, da casa ao qual ele pertence? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque no início da aula, quando nós conversávamos sobre a responsabilidade do presidente, ficou evidenciado aqui que o presidente da República só se tornará réu se a Câmara autorizar. Lembram, gente? O tal do juízo de admissibilidade, que exigiu a maioria qualificada em 2/3, os 342 votos para autorizar processo contra o presidente, seja crime comum, seja crime de responsabilidade. Alex, o presidente só se torna réu se a Câmara autorizar, e essa autorização depende de votação. A pergunta que eu faço é, para que um deputado, um senador, se torne réu, a Casa Legislativa dele tem que autorizar? Ô, Bárbara, lê de novo, e eu vou te cortar no momento que eu achar oportuno, no momento em que a sua leitura já responder esse questionamento. Prestem atenção, vai. Parou. Para que um deputado, um senador se torne réu, a casa tem que autorizar, gente? Não. Não. Quais foram as primeiras palavras que você leu? O Supremo já recebeu. O Supremo já recebeu, gente. Perfeitamente. O Supremo não está preso, mas que a ação começou. Porque, sobre a prisão a gente já discutiu, gente? Sobre a prisão já foi discutido. A casa já resolveu sobre a prisão. Agora a nossa conversa não é mais sobre prisão. O parágrafo terceiro lido agora pela Bárbara. Gente, olha o cuidado de se ler. O parágrafo terceiro lido agora pela Bárbara, ele ainda evidencia, vai anotando, imunidade formal. Ainda estamos tratando das regras de processo e julgamento, não mais falando da prisão. A prisão cautelar já foi resolvida. A discussão agora vai ser sobre a ação penal. E o que a Bárbara nos mostrou na leitura é que o Supremo recebe a denúncia. Gente, se o Supremo recebeu a denúncia, esse parlamentar já virou réu. Após o recebimento, Renê, que o Supremo comunica à casa. A casa não precisou autorizar o Supremo para receber a denúncia. Olha para o quadro. Foro por prerrogativa de função de um deputado, de um senador. Foro. Quem? Acabamos de ler. Não é o STF, gente? Quem é que vai oficiar perante o Supremo Tribunal Federal? A autoridade do Ministério Público, que oficia no Supremo, que oferece denúncia, que promove ação penal. Você me responde? PGR. Chefe da instituição. Então perceba, André, se eu sou senador, se eu pratiquei o crime inafiançável em flagrante, o PGR certamente está com sangue nos olhos, irmão.
doido para oferecer denúncia. Ele vai oferecer denúncia, me ajuda, gente? O Supremo tem a necessidade da autorização do Senado para receber a denúncia? Não, não tem, recebe. Mas quando o Supremo recebe essa denúncia, me faz réu, o Supremo tem uma obrigação. Comunicar a casa perfeitamente, irmão. Ele comunica a casa respectiva, só que nesse momento você não ouviu a Bárbara lendo o prazo. O que me faz aqui anotar que essa comunicação do Supremo ela deve ser imediata. O Supremo comunica imediatamente à casa. Ô Senado, olha aqui, ó, eu acabei de receber a denúncia, ação penal, que foi promovida pelo Ministério Público contra o senador Arthur, tá? Então, ó, recebi, ele já é réu, só estou cumprindo aqui a obrigação constitucional, comunicá-los. Aí, Bárbara, você leu algo novo aqui. Lê de novo. Parágrafo 3º. E a finalidade é essa, Luciano. Sustar o andamento da ação, parar o processo. Só que para parar o processo, Michele tem que ter votação. Mas antes dessa votação, Bárbara leu algo muito importante. Essa votação só vai acontecer havendo iniciativa de partido político. Arthur, não entendi. Olha para o quadro, só olha para o quadro. Quando eu estava preso, o Supremo teve que comunicar à casa, mas aqui a gente não leu nada sobre iniciativa de partido político. O que isso significa? Que essa votação ela teve que acontecer. A casa está condicionada a votar sobre a minha condição, se preso, se solto, resolver sobre a minha prisão. Nesse segundo plano, Bárbara, essa votação ela não é obrigada a acontecer, não é obrigatória. Essa votação, no intuito de sustar ou não o andamento da ação, ela só vai rolar se partido político requerer. O que eu espero aqui, Carol, é que pelo menos o meu partido político pense em mim. Pois é, o Supremo recebeu a denúncia, comunicou imediatamente, eu estou aguardando. Se o meu partido não pedir, Luciano, por essa votação, e se nenhum outro partido requerer essa votação, uma certeza eu tenho. A ação penal vai continuar. E certamente eu serei condenado. Porque a votação aqui, no intuito de sustar o andamento da ação, ela depende, Maicon, de iniciativa de partido político. Não havendo, não vai ter votação. Estou sendo claro, gente. João Bosco me pergunta, Arthur, se o teu partido político pedir pela votação, irmão, essa votação tem prazo para acontecer? Se ela for requerida, tem, João. Parágrafo 4º, Bárbara. Anotei que se há iniciativa de partido político, o artigo 53, parágrafo 4º, determina que essa votação deve acontecer ou deva acontecer num prazo de quantos dias? Deliberação em 45 dias. Mas essa votação, de novo, hein, ela só vai rolar se algum partido político pedir. Juntos ou não, gente? E aí você, no finalzinho do parágrafo 3º, me disse que por iniciativa de partido político, nela representado, e pela maioria dos seus membros, se maioria dos membros, estamos falando de maioria o quê, gente? Absoluta. Até a decisão final do processo, a casa pode sustar o andamento da ação. Sustar o andamento da ação. Juntos até aqui, gente? E olha, Renê, quando tratando de sustar o andamento da ação, significa que o Supremo Tribunal Federal será obrigado
a paralisar o processo. Esse processo só retomará o seu curso quando do término do meu mandato. E isso é um problema, André. Ouviram o que o André perguntou? Porque a gente ainda tem que levar essa pergunta para a turma, André. Eu posso tentar a reeleição, se porventura assustar do processo? Ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória. Princípio da presunção de não culpabilidade. Se o processo parou, eu não sou culpado de nada. Eu posso tentar a reeleição. Arthur, e se eu conquistar, e se você conquistar essa reeleição? Senador, mas quanto tempo, gente, de proteção? Mais 8. Só que vem um outro problema. Se eu conseguir a reeleição, quando desse meu próximo mandato, posso tentar mais uma? Posso ou não posso, gente? Aula de ontem. Deputados, senadores, vereadores, legislativo, não há limite de reeleição. Não há limite. E eu não sei se você já percebeu que parlamentar tem clã, né? O cara vai conquistando reeleição. Aí alguém lá atrás levanta o braço e me pergunta, Arthur, mas e como é que fica o prazo prescricional, cara? Parágrafo 5º, Bárbara. Termina aí. Pelo menos isso, Brasil é coisa séria, suspende a prescrição. Não vai contar o prazo prescricional nesse período. Junto, gente. Deixa eu só lançar também esse lance da suspensão da prescrição aqui, que aí você tem isso tudo anotado e esse esquema, ele simplesmente reúne, desenha tudo aquilo que a gente precisa sobre a tal imunidade formal. A sustação do processo, suspende a prescrição. Suspende a prescrição. Legal. Bom, gente, esse é o esquema que eu quero mesmo que você tenha no seu caderno, tá? Se você não conseguiu, dá só um pulinho aqui no meio da sala, tira uma foto, que é muito importante que você tenha esse esquema. Esse esquema é muito importante que você tenha. Ele está evidenciando parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, o que chamamos de imunidade formal. Você percebeu que a imunidade formal que os deputados, senadores têm, totalmente diferente daquela imunidade formal que o presidente carrega. Né? Bom, prepare-se que eu vou lançar algumas observações no caderno de vocês. Algumas observações que são, para mim, importantíssimas. Oi. É a material. A de fala é a material. Ó, lembra sempre de um detalhe, Bárbara. Imunidade de matéria, de conteúdo. Essa é a material. Legal? A formal, ela está relacionada a regras de processo e julgamento. Sobre prisão cautelar, sobre como funciona o julgamento dele, se pode ser assustado ou não, se depende de autorização da casa ou não. Essa é a formal. Material, fala, conteúdo. Anota uma OBS aí. Observação que eu quero que vocês anotem. Escreve assim, ó. Vereadores não gozam da imunidade formal. Vereadores não gozam da imunidade formal. Não gozam. Se você puder passar aquela caneta vermelha, marca texto aí. E olha, é importante lembrar disso, Letícia, porque há pouco tempo você viu 2 parlamentares na mídia bombando. A primeira delas foi uma deputada federal chamada Flor de Lis. Por que ela não foi presa de imediato? Primeiro, porque ela não praticou crime em flagrante. Por ser deputada, um deputado só pode ser preso se cometer um crime inafiançável em flagrante delito. Engraçado, Michele, que foram 7 filhos e uma neta presos imediatamente. Ela não foi atingida a imunidade formal. Quando ela perde o cargo de deputada federal pela quebra de decoro parlamentar, comissão de ética, no dia seguinte, o mandado de prisão já estava sendo expedido. No outro dia,
a polícia já estava cumprindo a diligência, prendendo. O Jairinho diferente, é bom tu ter lembrado, porque o Jairinho não era deputado, nem senador. Jairinho era vereador. Por ser vereador, ele foi preso de imediato com a esposa. Porque vereador não tem imunidade formal. Vereador não carrega imunidade formal. Vereador vai ser tratado como gente normal, sem regras de processo e julgamento. Por isso que essa observação última que você anotou é importante. Vereadores não gozam da imunidade formal. E a dúvida da Bárbara é importante. Não confundir imunidade formal com imunidade material. Sabe por quê, Bárbara? Porque um vereador tem imunidade material? Tem, ampla ou mitigada em sua circunscrição. Mas tem. A formal ele não carrega. Juntos. Outro detalhe, que eu também não posso deixar de lado. Poxa, a gente falou tanta coisa com tanta profundidade, dar mole nesse ponto seria mais que um pecado, cara. Você quer ver? Ô, Bárbara, tu ainda tá no 53, por acaso? Lê o parágrafo primeiro. Desde o quê? Então a gente tem que lembrar também. A partir de qual momento o foro por prerrogativa de função de um parlamentar começa a ser vivido por ele? Não é desde a posse. Cara, o que tem de questão, João, trocando diplomação por posse, não está no gibi. E o que tem de candidato, Luciano, achando que diplomação e posse, a mesma coisa no processo eleitoral, cara, isso até me deixa preocupado. Diplomação, não posse. Tu melhora aí, cara, me dá uma ajuda, eu não sei diferenciar a diplomação da posse. Estou começando agora, o direito constitucional é algo tão estranho para mim. Tá, então eu vou pedir licença para quem não tem dificuldade nesse ponto, porque eu preciso colocar nesse caderno que no processo eleitoral, a diplomação e a posse são momentos literalmente distintos. Sabemos nós que a eleição acontece no primeiro domingo do mês de outubro. A diplomação acontecerá dias após a eleição. Não há uma data específica para o acontecimento da diplomação. E a diplomação nada mais é do que o recebimento de atestado de vitória. Aqueles que se mostraram vitoriosos no pleito eleitoral. Em regra geral, Luciano, a diplomação acontece na segunda quinzena do mês de novembro. No mês seguinte ao mês da eleição. A posse, irmão, só vai acontecer no ano seguinte. Mas o importante é lembrarmos que imunidade formal, as regras da imunidade formal foram por prerrogativa de função no Supremo. A possibilidade excepcional de prendê-lo em caráter cautelar. Essa possibilidade de sustar o andamento da ação. Tudo isso só começa a ser vivido, aplicado a partir daqui, ó, da diplomação. Já escrevi diplomação, então eu puxo uma seta e anoto regras da imunidade ou das imunidades parlamentares. Não se aplicam a partir da posse, mas sim a partir da diplomação. Não deixe, Carol, o teu examinador te atrapalhar entre diplomação e posse. São momentos distintos. É a partir da diplomação que tudo isso começa a ser vivenciado por eles. Também. Mas apenas a material. Legal? Bom, gente, deixa eu mostrar aqui, então, uma questão. Deixa eu examinar a questão 1 com vocês. Olha essa questão 1 aqui, faz comigo. Só para a gente poder já enveredar para um outro assunto. Vai dar tempo. A questão 1 diz o seguinte, ó. Olha que barato. Pedro, na época em que era chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, né? Ele foi condenado em um processo por crime de responsabilidade. Daí decorrendo
a aplicação da sanção de inabilitação para o exercício da função pública, a inabilitação. Vamos ver o que a gente marca aqui. A sanção sofrida por Pedro, letra A, restringe a cidadania em suas acepções ativa e passiva. Pensa, responde. A letra A está certa? Gente, ele está sofrendo inabilitação. Se a letra A estiver certa, você está dizendo para mim que essa inabilitação ela restringe tanto a capacidade ativa dos direitos políticos quanto a capacidade passiva. Ou seja, Luciano, a letra A está dizendo que o cara inabilitado ele não vota e nem é votado. Está errado, irmão. Porque a inabilitação só atinge a capacidade passiva. A inabilitação, Michele, só vai fazer com que aquele indivíduo não possa ser votado. Mas votar, ele vai votar naturalmente. Letra A não merece o nosso zelo, a nossa marcação. Bora para a próxima, letra B. A letra B diz que essa inabilitação se equivale à proibição de contratar com o poder público. Marco, gente? Negativo, Alex. Porque pode ser que esse indivíduo inabilitado, depois de deixar de ser presidente, inicie uma atividade empresarial, não haveria nenhum tipo de problema. Um preço bom, ele acaba participando de uma licitação, um poder público municipal qualquer, e vence. Ele pode ou não pode contratar, gente? Ele está exercendo uma atividade para o poder público, mas não é uma atividade pública, não é função pública, não tem nada a ver. Foi ou não foi, gente? Letra C, pense. A inabilitação acarreta restrições mais amplas que a inelegibilidade. Fala comigo. Marco ou não marco, gente? Marco com tranquilidade, letra C. Porque quando esse indivíduo se torna inelegível, ele só não pode ser votado. Concordam, gente? Mas se o enunciado diz sobre a inabilitação, um indivíduo inabilitado pode ser votado? Ele não pode ser votado e também não poderá exercer nenhuma outra função pública. A inabilitação ela é realmente mais ampla que a inelegibilidade. Meu gabarito é letra C. Letra D. A letra D diz que ela se identifica com a perda da função pública. Se identifica, gente? Fala, não, ela é muito mais que isso. Não é só apenas o perder a função, é não poder exercer função pública. E a letra E diz que a inabilitação acarreta a suspensão dos direitos políticos. Gente, por que eu não posso marcar a letra E? Porque é totalmente diferente disso. Gente, a inabilitação, de novo, ela não me permite ser votado e também não me permite exercer qualquer que seja a função pública. Mas eu posso votar? Um indivíduo que encara a suspensão dos direitos políticos, Michael, ele não vota e nem é votado. Arthur, me dá um exemplo de suspensão? A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. A improbidade administrativa, a própria lei de improbidade traz prazos de suspensão e a suspensão vai me fazer não votar nem ser votado por um tempo. A suspensão é algo totalmente diferente da inabilitação. Para a gente fechar esse bate-papo, questão 2. Olha a história da questão 2. A questão 2 fala do João, Maicon. Fala que João é vereador do município Beta, situado lá na região sul do nosso país. Esse cara compareceu em um evento político realizado em Brasília. E durante um comício, ele fez duras críticas à gestão de determinado ministro de Estado, as quais foram tidas como configuradoras de crime contra a honra. Nas circunstâncias indicadas, é correto afirmar que João, letra A, pode praticar crime contra a honra, mas somente pode ser processado mediante a autorização da Câmara Municipal. A letra A é pavorosa, gente. E nem que ele fosse senador, ele dependeria da autorização da casa para se tornar réu. A gente comentou isso. Lembram? Letra B. A letra B diz pra gente que ele somente não pratica crime contra a honra caso o pronunciamento esteja relacionado às suas funções. Gente, o próprio enunciado diz que ele é um vereador de um dos municípios da região sul do país. Ele está em Brasília, ele está na sua circunscrição ou fora de sua circunscrição? Ele vai ser responsabilizado.
Então esse somente aqui não está legal, não. Letra C. Diz que ele pode praticar crime contra a honra, mas o processo pode vir a ser suspenso por decisão da Câmara. Você já anotou no teu caderno? Você já anotou, Renê, que parlamentar, o vereador não tem imunidade formal? O vereador não pode ter o processo sustado. Essa imunidade formal não existe para vereador. Bora. Letra D. A letra D diz que ele não pode praticar crime contra a honra, sendo alcançado pela imunidade material dos parlamentares. Ele é vereador, está fora da circunscrição. Só te restou letra E, gente. É o tipo de questão que tu não pode perder. É inadmissível. A letra E diz assim, ó, que ele pode praticar o crime contra a honra. Pode sim, ele está fora da circunscrição. E mais, ele pode ser processado sem autorização da Câmara. Claro que pode ser processado sem autorização. Até um senador, um deputado pode ser processado sem autorização, quiçá vereador, que nem imunidade formal tem. Gabarito letra E. Foi ou não foi? Meu camarada chamado Felipe pergunta assim, Arthur, essa questão foi até legal com a gente, né? Por quê, Felipe? Não, porque no enunciado ela disse que esse vereador, olha ali, ó, ele é um vereador de um município situado na região sul do país. Mas se, Arthur, se não tivesse dito que esse município é situado na região sul do país, poderia ser problema para a gente, né? Eu diria, não seria problema. Sabe por quê? Porque certamente chegando na minha prova, eu vou saber tudo sobre a organização do Estado. Eu vou saber que no Distrito Federal não existem municípios. Isso está dizendo que ele está em Brasília? Certamente ele não é do Distrito Federal. O artigo 32 da nossa Constituição, ele fala que o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios. Dentro do DF não existem municípios. Então, aquelas cidades satélites que você verifica na televisão, que você conheceu lá, ou tem parente morando lá, elas não são municípios. Aquelas cidades satélites não têm autonomia política. Você não encontra prefeito ali. Aquelas cidades satélites, Águas Claras, Gama, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina. Essas cidades satélites, elas não são municípios, elas não gozam de autonomia política, elas não têm prefeitos, elas são meras repartições administrativas do Distrito Federal. O Distrito Federal ele só tem um chefe de executivo, que é o governador, que age como governador de estado e como prefeito municipal ao mesmo tempo. Cara, a gente vai começar a bater um papo agora sobre um assunto que é extremamente importante. Falamos da responsabilidade do presidente, falamos da responsabilidade dos parlamentares, as imunidades envolvidas, e eu preciso avançar. A gente tem muito assunto para trabalhar. Eu não poderia realmente deixar, Bárbara, de lado o assunto que você comentou ontem, chamado organização do Estado. Por óbvio, a minha pretensão não vai ser esgotar esse assunto hoje. Então, com absoluta certeza, esse papo continua amanhã. É mais uma obrigação de ninguém faltar amanhã, porque agora a gente começa um dos assuntos mais importantes da nossa preparação, falar da organização do Estado, da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Tratar do Brasil como uma federação e entender o porquê de encontrarmos tantas competências dadas a essas unidades da federação. Agora há pouco, antes de começar a aula, tem um amigo que está estudando pra caramba. Está estudando para carreira fiscal. Ele me mandou uma mensagem. Ele estava numa confusão de WhatsApp. Né? Esse pessoal tem uma vontade de discutir, né? Eu fico impressionado. Ele estava discutindo num grupo lá de amigos dele sobre uma pretensão do Dória de não permitir entrada de estrangeiro em São Paulo, justamente por conta da saúde, né, essa confusão toda da pandemia. E aí a conversa era, será que ele pode, ele não pode? Mas a competência não é privativa da União, falar de entrada e saída de estrangeiro, migração, essas coisas. E aí a saúde, a competência concorrente. Quando rola esse conflito, e fiz um áudio de 3 minutos, ele não entendeu nada. Mas é um assunto polêmico, chato, difícil.
E é justamente o que a gente começa a discutir aqui. Justamente por conta do Brasil ter como forma de Estado federação. Agora, gente, para entendermos bem isso aqui, eu vou precisar de alguns minutos para iniciar aqui uma ambiência, ou estabelecer uma ambiência. Eu começo assim, ó. Nem sempre o Brasil foi federação. O Brasil começa a sua conjuntura como um Estado unitário. Por exemplo, Michele, vou trazer você aqui no meu exemplo informal. Vamos imaginar que há um tempo atrás, você tinha uma atividade empresarial rascunhada no papel, estava com medo de colocar aquilo em prática, mas a vida apertou, precisou fazer, e aí era você, tua mãe, teu pai, teu marido, os 4 apenas. Fizeram uma obrazinha numa sala do quintal, começaram a tocar aquela atividade, o negócio começou a dar muito certo, Luciano. Tanto é que poucos meses depois, aquela salinha do quintal já não era mais o local apropriado para você dar continuidade ao negócio. Já contratou um prédiozinho ou alugou um prédiozinho de 2 andares, algumas 5 salas, contratou ali seus 8 primeiros funcionários, começou ou deu continuidade ao negócio, o negócio foi crescendo, um crescimento exponencial. Vou resumir, Michele, já se passaram 5 anos, você já não está mais naquele prédiozinho de 2 andares. Já tem um prédio gigantesco aqui no centro de Cuiabá, um outro no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Cara, essa mulher é rica, tá aqui só prestigiando a aula, tem dinheiro pra caramba, mais de 9.527 funcionários espalhados Brasil afora. Mas sabe por que eu contei a tua história, Michele? Porque eu quis mostrar a evolução do seu negócio. Quando você começou lá atrás, com seus 8 primeiros funcionários, ela precisou de um modelo de gestão, gente? Com os 8 primeiros funcionários. Tinha ou não tinha um modelo? Tem que ter. Mas o modelo de gestão que ela tinha lá atrás, no início de tudo, o mesmo modelo de gestão que ela empreende hoje? O modelo de gestão precisou evoluir, Michele, de acordo com a evolução do seu negócio. Sabe por que contei isso? Porque agora eu quero que você olhe para o Brasil como se fosse a sua empresa. Uma empresa chamada Brasil, que começa em 1822, nossa independência. O primeiro contrato social dessa empresa chamada Brasil, 1824, a primeira Constituição. E nesse contrato social, nós já definimos um modelo de gestão para a nossa empresa chamada Brasil. Um modelo de gestão que ainda não era chamado de federação, mas um modelo de gestão chamado Estado unitário. Olha como é que as coisas ficam mais fáceis quando nós interpretamos ou usamos a informalidade. Estado unitário, unitário lembra o quê, gente? Algo único, singular, uma única gestão. Nesse Brasil, Michele, primeiro, cujo modelo de gestão era o Estado unitário, você só encontrava um gestor, um único administrador. E olha que esse Brasil nem era ainda republicano em sua forma de governo. Era monárquico. Nós não tínhamos um presidente, tínhamos um imperador. Só que esse Estado unitário ele era descentralizado administrativamente. Era como se esse Brasil fosse todo repartido. Esse único gestor contava com indivíduos que o auxiliavam na gestão, mas percebeu a palavra que eu usei? Auxiliavam. Ninguém tinha autonomia no agir, eles simplesmente executavam as ordens do único gestor, pois o Estado era... O tempo vai passar, Michele. Assim como a tua empresa cresceu, a empresa Brasil também vai crescer. A população vai aumentar, os problemas vão surgir, desigualdades sociais vão dominar esse ambiente. A cada dia se tornará mais impossível todas as atribuições estarem concentradas nas mãos de um cara só. Vai pesar, João. A cada dia que passa, essas canetas, que são todas as atribuições, pesam mais nas mãos do único gestor. Até chegar um momento que ele vai ter que dividir responsabilidades. Não vai dar para fazer tudo sozinho. Ele vai pegar a caneta vermelha e vai dar para o Alex. Ele vai pegar a azul e vai dar para o André. E vai ficar apenas com a caneta preta na mão. Fica mais leve para ele? Fica ou não fica, gente? Mas a partir desse momento, ele está dando autonomia, responsabilidade para quem não tinha. Nesse cenário, Letícia, você não encontra apenas um gestor agora, mais de um gestor. Pergunta, presidente da República é um gestor? Os 27 governadores são gestores? Os 5.568 prefeitos espalhados Brasil afora são gestores? Cada um tem a sua caneta, cada um faz o seu. O presidente não pode interferir nas decisões de gestão do governador desse estado, porque o governador tem a sua caneta, o presidente tem a dele, cada um faz o seu.
O governador do estado do Mato Grosso não determina aquilo que deve ser feito pelo prefeito de Cuiabá. Porque o prefeito também tem a sua caneta, cada um faz o seu. Foi justamente a partir da segunda Constituição brasileira que nós mudamos. Deixamos de ser um estado unitário e passamos a ser uma... Algumas provas costumam, inclusive, chamar estado composto. A mesma coisa que federação. Hoje nós não temos apenas um gestor, mais de um gestor, cada um com a sua caneta. É por isso, Letícia, que a gente percebe uma repartição de competências. É por isso, Letícia, que quando nós estudamos... Posso apagar isso aqui, gente? Foi só para exemplificar. Quando nós estudamos para concurso público, é muito normal nos editais, quando tratando da organização do Estado, encontrarmos 2 pontos e o tema repartição de competências. Já fica perceptível, Michele, que repartição de competências só vai existir num Estado composto, num país federação. Não existe pergunta besta, vai. Quando o Estado unitário era o imperador, era o nosso rei. Ele que geria tudo, sozinho. E ainda víamos na história, né, um pouco de um chamado poder moderador. O rei acima dos poderes do Estado. O rei acima do legislativo, do executivo, do judiciário. Era um pouquinho de um absolutismo que vivemos. Isso deixa de existir a partir da segunda Constituição brasileira. Primeiro, quando a gente deixa de ser monarquia e passa a ser uma república. Quando a gente deixa de ser um Estado unitário e passa a ser um Estado composto. Aí muda tudo. Aí nós vamos verificar, a partir desse momento, unidades dessa federação dotadas de autonomia. É por isso, Michele, que você vai encontrar as unidades da federação com várias competências. A Constituição Federal vai falar muito mais da União do que dos estados, do DF, dos municípios. Fala muito mais, muito mais. É por isso que as questões de prova, elas acabam abraçando mais as competências da União. Já é um terror falar das competências da União. Isso aqui, ó, anota aí. Repartição de competências. Competências da União. Falar de quatro artigos em sequência, Michele. O artigo 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24. Todos esses artigos tratam das competências da União, Arthur? Todos eles. Todos eles. Cada um tem um nome, né, Arthur? Sim, cada um tem um nome. Por exemplo, o artigo 21 vai trazer para a gente a famosa competência exclusiva. O 22, por sua vez, trata da competência privativa. Artigo 23 e a famosa competência comum. O artigo 24, a mais cobrada em prova, a tal da competência concorrente. Mas não se esqueça, todas essas competências são de quem, gente? São da União. Em algumas delas, Luciano, você vai ver a atuação de algumas outras unidades. E algumas dessas competências, a União não atuará sozinha. A União atuará com a participação de outras unidades da federação. Estados, DF... O município é um cara bem polêmico nesse bate-papo. A gente vai falar deles. Mas anote isso aqui, por enquanto. Cara, a finalidade do Dória não vai ser levando em consideração a migração, ou imigração. A finalidade dele é a saúde pública. E aí, como regra, ele faz de uma ponderação. Para dar efetividade à proteção à saúde, ele passa por cima de alguns outros ambientes. E se porventura alguém entender que essa lei estadual, esse ato normativo estadual ultrapassou os limites, usurpou a competência da União, quem tem que fazer esse tipo de ponderação é o Supremo Tribunal Federal.
Concorrente. Em se tratando de proteção à saúde, porque aqui a gente está falando de ato normativo. Entendeu? Concorrente, mas está na comum também. Mas isso acaba se chocando com coisa que está na privativa. Tá percebendo? Essa é a maior dificuldade. Vai decorar, mas você vai começar assim, ó. Juro para você que vai entrar. Mas você vai começar assim. Começa assim, mas foi quando rola esse conflito, é o Supremo Tribunal Federal que precisa fazer essa articulação de ponderação. Posso só respondê-lo com um detalhe? Quando você percebeu o auge da pandemia, você viu os estados legislando sobre a exigência de redução das mensalidades em escolas particulares. Isso justamente por conta de algo que está lá na competência concorrente, que o Estado também participa, sobre responsabilidade por dano ao consumidor. Mas quando se mexe em mensalidade de escola, você acaba enveredando também para o âmbito do direito civil, que é a competência privativa da União. Está vendo o choque? Quem precisa fazer essa ponderação é o Supremo. Por exemplo, por conta da saúde pública, você viu uma outra confusão. A União mandando abrir, estados e municípios mandando fechar. Quem tem razão? Supremo. Vamos fazer aqui a análise do conflito de competências. Em muitos momentos, tu vai ter conflito. E o Supremo, pela ponderação, vai ter que analisar. Se eu fosse te dizer que o Dória está certo ou está errado, eu estaria agindo como hermenêutico, fazendo o papel do Supremo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que aguardar o Supremo. Agora, quando ele busca fazer isso, ele está amparado por uma finalidade: proteção à saúde. Está percebendo? Se vai usurpar competência de outra unidade da federação, nesse caso União, é o Supremo que vai ter que dizer. É possível. O controle de constitucionalidade ocorre nesse contexto. Nesse contexto. Não apenas a ADI ou a DIN, mas você também vai ter a possibilidade de ver acontecer, ou de vir acontecer, um controle difuso, que aí a gente já parte para um outro ambiente, que é controle de constitucionalidade. Controle difuso também pode acontecer. Um juiz de primeiro grau já poderia, inclusive, decidir esse ato normativo como inconstitucional. Mas em caráter difuso, aí é um efeito interparte. A gente já está partindo para um outro contexto. Mas para te responder, sim, a ADI seria possível nesse contexto, nesse ambiente. Tá? A gente vai ter que, por partes, por enquanto, fechar isso aqui. Depois a gente vai falar do controle. Então, quando o Supremo faz esse tipo de ponderação, em âmbito estadual, TJ também tem competência para fazer, leva-se em consideração algumas regras da própria Constituição. O artigo 30 do texto constitucional, ele diz que o município vai legislar sobre assunto de interesse local, mas suplementando a legislação federal e a estadual no que couber. O suplementar não significa contrariar, significa falar além. Não contrariar. Uma eventual contrariedade de lei municipal faria com que a lei estadual tivesse uma maior prevalência. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? Tem gente, governador que não gosta do presidente que não gosta de governador, tá uma confusão danada. Tá vendo como o judiciário, infelizmente, está tendo que interferir muito nessas questões? Infelizmente, está tendo que interferir para fazer essa ponderação. Isso é muito difícil. Mas eu queria deixar muito esse ambiente político de lado. Porque realmente essa dificuldade ela tem que ser minorada, dirimida pelo judiciário. Infelizmente, o controle de constitucionalidade é um instrumento para poder fazer ponderação nesse contexto. Tá percebendo? Agora vem para cá. O que a Bárbara levantou aqui é muito complicado. Porque ela disse assim, Arthur, pois é, a gente tem vários artigos, todos eles tratando de competências da União, são vários incisos inseridos em cada um desses artigos. Como é que eu vou fazer? Primeiro, Bárbara, estabelecendo diferenças gradativas entre esses artigos. A primeira coisa que eu preciso de vocês é: a União legisla ou a União administra? Gente, conversa comigo.
Simples responder. A União legisla ou a União administra? A União age em tarefas legislativas ou em tarefas administrativas? Bora, conversa comigo sem medo. Fala as duas coisas. As duas coisas. E sabe por que a sua resposta tem que ser as duas coisas? Porque naturalmente a gente acaba confundindo união com o poder executivo. E por confundir união com o executivo, a gente lembra que a função típica do executivo é a de administrar. E aí a nossa resposta quase que automática é: a União administra. Mas se a gente parasse para pensar um pouquinho mais, tipo 4, 5 segundos a mais, nós lembraríamos que de vez em quando o executivo também legisla. Não é isso, gente? De vez em quando você não toma conhecimento que o teu presidente editou uma medida provisória? Nesse momento o presidente não está administrando. É o executivo legislando. Então, ainda que nós tivéssemos confundido união com executivo, a minha resposta, tendo o executivo como base, como fala, seria: faz as duas coisas. Legisla e administra. Mas eu preciso que você enxergue união, Luciano, algo maior que o executivo. Cara, gente, olha para cá. A união comporta executivo, comporta legislativo, a união comporta judiciário, a união tem um ministério público, a união tem um tribunal de contas, a união tem defensoria pública. A união é muito mais que o executivo. A união faz muito mais que administrar. A União legisla, a União julga, a União fiscaliza, a União defende hipossuficiente de recursos. A União faz muita coisa, mas a minha pergunta se resumiu a 2 detalhes. A União legisla ou administra? Os dois. Sabe por que essa pergunta é muito importante? Você vai pegar 2 canetas aí, ó, no seu caderno, pro caderno, e vai anotar. No artigo 21 e no artigo 23... tarefas administrativas. No 21 e no 23. Comece assim. Artigo 21, artigo 23, respectivamente. Competência exclusiva, competência comum. Tarefas administrativas. Quando chegando no 22 e no 24, a competência privativa e concorrente, já mudo a caneta e escrevo: aqui estamos tratando de tarefas legislativas. Arthur, ainda não consegui apurar essa diferença. Vamos embora conversar então. Gente, quem dita o âmbito, o ritmo da aula são vocês. Eu não posso avançar sem ter certeza que isso aqui ficou tranquilo. Quando diferencio tarefas administrativas de tarefas legislativas, eu percebo que em determinados momentos a União está editando atos normativos, a União está legislando sobre os vários assuntos elencados nesses 2 dispositivos. Quando trago tarefas administrativas, Michele, diferente das legislativas, a União está agindo. São tarefas de administração, políticas públicas. Muitas vezes até ações afirmativas. Você quer ver? Bárbara, me ajuda aí nesse ponto. Abra, por gentileza, o artigo 22. Tá nele? Eu vou apagar só essa parte de cima, pode ser, gente? Tá, eu preciso só fazer algumas anotações. Eu sei que o nosso tempo já está apertado, mas eu tenho uns 15 minutos, eu preciso fazer isso ainda hoje. Senão não vai valer, a gente não vai sair daqui com aquela sensação de, cara, eu acho que vai. Artigo 22, Bárbara, a tal da competência privativa. Só olha para cá rapidinho, gente. Na competência privativa, a União está legislando ou administrando? Legislando, ok. Vai, artigo 22, eu quero o exemplo, inciso 17. Esse é bom, vai. Caput. Legislar sobre, hein, gente? 17.
Hã? Não, aqui ela só legislou. Não, mas olha o caput. O caput. É isso aí. Ó, compete à União legislar privativamente sobre organização judiciária, Ministério Público, bem como legislar sobre a Defensoria Pública e a organização administrativa desses, né? Aí fala do Distrito Federal, território, não é isso, gente? Mas está falando que é legislar. Legislar, Bárbara, não posso me perder. Legislar. Foi ou não foi? Agora faz o seguinte, dá um pulinho no artigo 21. 21. Diz o que, o caput? Não falou legislar, nada? Não. Porque aí a tarefa já não é legislativa. A tarefa vai ser o quê, gente? Administrativa, hein? Tá, vai lá no inciso 13. 13. O que diz o 13? Ah. Mas quais foram os dois verbos aí? Que barato. Percebi. Enquanto aqui a União legisla sobre judiciário, MP, defensoria de território, legisla. No 21, a União organiza e mantém o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública dos territórios. Lá legisla, que organiza e mantém. Olha a tarefa. A tarefa é determinante para te conduzir ou para a exclusiva ou para a privativa. Caraca, que coisa difícil, Arthur. Mas a tarefa tem que ser examinada. É aqui que começa a diferenciação das coisas. Estamos juntos, gente? Bárbara, eu preciso de mais um exemplo. Eu preciso de exemplos. O próximo exemplo que eu vou te pedir está no 24. Olha o 24 agora. Ainda estamos tratando de tarefa... 24, gente. Tarefa legislativa, ó, competência concorrente. Só que agora, nesse 24, a Bárbara não vai ler apenas União. Aqui, ô Luciano, aquele dado que eu havia comentado, nós temos uma competência que é de quem, gente? Ela é da União, mas você não vai ter apenas a União atuando. Aqui o Constituinte trouxe a participação de outras unidades. 24, caput. Legislar, hein? Me conta o inciso sexto. Sexto tá bom. Sexto tá bom. Um inciso enorme. Mas todo ele resume a ideia de meio ambiente. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, a proteção do meio ambiente, gente. Meio ambiente. Vamos lá no 23. Artigo 23. O que diz o 23, Bárbara? Não falou nada de legislar, hein, gente? Porque se estamos tratando de competência comum, a tarefa já não é legislativa. A tarefa é o quê, gente? Olha, Bárbara, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o inciso 6º também. Por coincidência, é o inciso 6º. Competência comum de todo mundo fazer o quê? Peraí, fazer o quê? Proteger o meio ambiente. Fazer mais o quê? Não está falando legislar, está falando proteger. Não está falando legislar, está falando combater. Mas está falando de meio ambiente. De novo. Só muda a tarefa. Me ajuda, fala mais um pouco. Me conta o inciso 7º aí. O 7º, só para eu ficar tranquilo nisso. Então, peraí. Se na minha questão eu ler legislar sobre florestas, legislar sobre florestas, legislar, tarefa legislativa, competência o quê, gente? Concorrente. Mas lê o 7º de novo.
Não, desculpa, sétimo. É do 23. Preservar. Preservar floresta, fauna, flora, preservar não é legislar, não é tarefa legislativa, é tarefa administrativa. Já não estou na competência concorrente, estou na competência comum. Para ver se é isso mesmo, porque eu não estou muito certo, cara. Eu não sei. Vai no 24 novamente, caput. Inciso nono. Inciso nono. Viu tanta coisa? Agora vai lá no artigo 23. Caput, novamente. Você é chato, tem que ser chato. Não falou de legislar. Inciso 5º. Porra, igualzinho. Não tá igual não, Arthur. Porque a União, os estados, o DF estavam legislando. Neste, as unidades da federação estão proporcionando acesso. A tarefa mudou, já não é tarefa legislativa, é tarefa administrativa. Se você não ficar ligado na tarefa, você está fadado ao erro. Essa brincadeira começa assim. Porque você percebendo isso, você vai reduzir quase que pela metade a quantidade de incisos, porque eles se repetem nas tarefas legislativas e tarefas administrativas. E aí, amanhã, como é que a gente começa a aula? Com uma fala normal do direito administrativo. Porque, Bárbara, não vai dar para a gente estudar todas essas tarefas ao mesmo tempo. Ou eu vou ter que começar pelas tarefas legislativas ou pelas tarefas administrativas. Começa por qual, Arthur? Pelas legislativas ou administrativas? É você que tem que me responder. Como é que eu vou te responder, Arthur? Eu estou surpreso com esse negócio aí que eu não tinha visto. Eu, pelo menos, não tinha reparado. Como é que eu vou responder? Tu vai responder porque tu já ouviu 300 milhões de vezes o teu professor de Direito Administrativo te contando uma frase máxima. Qual? Certamente tu já ouviu que a administração só faz aquilo que a... Que a lei o quê? A administração só faz aquilo que a lei autoriza. A administração só faz aquilo que a lei autoriza. Gente, me ajuda aí, gente. Só para fechar a aula e eu ficar feliz? Dormir tranquilo? Quem vem primeiro? A lei autorizadora ou a ação autorizada? Hã? Porque se a administração só faz aquilo que a lei autoriza, a lei vem primeiro, a ação vem depois. Então é razoável amanhã nós começarmos pelas tarefas legislativas ou pelas tarefas administrativas. É o legislativo, exercendo função legislativa. Não, mas nesse caso a gente não está falando de tarefa administrativa, está falando de tarefa... Bárbara, não atrapalha a aula, Bárbara. Pelo amor de Deus, estava indo muito bem. É lembrar que a lei vem primeiro. Porque se o administrador faz aquilo que não está na lei, ele está agindo de maneira arbitrária. Concordam, gente? Sabe qual vai ser a conclusão amanhã? Que, presta atenção, gente, que as tarefas administrativas, como regra geral, elas serão consequências das tarefas legislativas. Se eu entender bem a competência privativa e a concorrente, eu mato com extrema facilidade a exclusiva e a comum. É por isso que amanhã a gente já começa falando do artigo 22, falando do artigo 24, iniciando mais diferenças entre essas duas competências. Tem mais, Arthur? Tem sim. Mas você vai perceber, cara, que tudo é muito lógico. Tudo é muito lógico. Esse momento da aula, Alex, qual é o macete? E não deixa de ser um macete. É tentarmos entrar naquilo que o constituinte pensou para fazer isso. Porque a partir do momento que a gente entender os motivos do constituinte, estabelecer lógica no estudo, o estudo fica fácil. A partir do momento que a gente só tenta decorar, ler e decorar sem nenhum tipo de lógica, cara, é quase impossível estudar isso aqui.
Então amanhã, sexta-feira, eu sei que tu tá doido para tomar uma cerveja, mas tu só vai tomar depois da aula. Nem deveria mais tomar, porque tu agora é concurseiro. Mas vem para aula. Não perde essa aula de amanhã. Amanhã é extremamente importante. A gente começa a trabalhar essas competências da União. Beleza? Por hoje é isso, gente. Valeu!